tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas a aula de hoje é sobre a história do lixo. Mas antes de eu começar a falar da história do lixo, eu queria falar uma outra coisa que eu acho muito importante. Tem uma luz nova aqui no meu escritório, olha lá, ó, olha que louco que fica a lente do meu óculos, ó, isso aqui não é efeito especial não, isso aqui é a luz, ó. Aí quando eu falo, ó, fica aparecendo, olha que doido, ó. Ó, tá vendo aí? Pronto, agora que eu já falei o que eu queria, vou falar sobre a história do lixo com vocês. Primeira coisa, por que você tem que saber da história do lixo? Primeira informação é, tudo tem uma história e eu tô aqui para te contar, obviamente, essa história, porque eu gosto de história, gosto de contar história e gosto de dar aula de história, logicamente. Se você não lembra de mim, eu sou o professor Ricardo Scatena e eu tô sentado nesse canto aqui da tela, tá vendo? Porque aqui em algum momento vai aparecer imagens sobre o que eu falo. Por exemplo, agora vai aparecer o meu nome. E agora vai aparecer de novo. Agora chega, porque editar isso tudo dá um trabalho danado, tá? Bom, vamos na história do lixo. Primeira coisa que você tem que saber da história do lixo, além de tudo que eu já falei, é que cada sociedade considera uma coisa como lixo. E às vezes, o que é lixo para um, não é lixo para os outros, tá? Então, o exemplo que eu te dou é que na China Antiga, por exemplo, qualquer pedaço de papel com qualquer coisa escrita era considerado algo importante para ser guardado, independente da informação não ser tão importante assim. Tá? Eles consideravam algo como uma tradição importante que deveria ser respeitada. Então, o que a gente faz ou fazia na sala de aula antes da pandemia, né? A gente amassa o papel e joga fora no lixo, né? E aí os professores, como eu, ficam, ó, gente, não joga tanto lixo fora, vamos preservar as árvores e tudo mais. Isso não era pensado na China antiga, isso não aconteceria lá. E agora vamos para o lixo na nossa parte do mundo. A segunda coisa que você tem que saber é que a maneira como as sociedades veem o lixo, ela muda de tempos em tempos. Então, por exemplo, na Idade Média, uma sociedade que tinha bastante lixo, comparativamente com a nossa, porque não tinha sistema de esgoto, não tinha sistema de água tratada, não existia nada dessas questões, ninguém conhecia isso tudo. A sociedade então ela era muito mais suja. Tá? Por isso, inclusive, que durante a Idade Média, que vai do século V até o século XV depois de Cristo, dura 1000 anos, surgiu na Europa uma doença chamada peste negra. Você já deve ter ouvido falar da peste negra. A peste negra chegou até a Europa, contaminando. Onde ela surgiu tem um monte de discussão entre os historiadores e tudo mais. Chegou na Europa na primeira metade do século XIV, tá? E atingiu o seu auge por volta dos anos 1348, mais ou menos. Bom, a peste negra hoje em dia tem um outro nome, chamado de peste bubônica, tá? Ela causa uma inflamação na pele, nos bulbos e tudo mais, e deixa a pele da pessoa escurecida, com furúnculos escurecidos. Daí o nome da doença peste negra. Ela é transmitida por uma bactéria, acredito que seja uma bactéria que fica na pulga do rato. Então, quando a pulga pulava em alguém para chupar o sangue e tudo mais da pessoa, né, que é isso que as pulgas fazem, essa bactéria passava para a pessoa e ela ficava doente. Depois disso tudo, obviamente passou a ter uma contaminação nas águas, né? E com o tempo, e aí a coisa piorou muito. Detalhe importante, uma coisa muito triste e ao mesmo tempo curiosa, é que durante a Idade Média, como eles eram muito religiosos, eles achavam que toda doença era algum tipo de punição divina pelos pecados daquela sociedade. Então, a sociedade pecava muito, segundo eles, Deus puniria com uma doença, tá? Então, as pessoas muitas vezes ficaram muito doidas. Então, muitas delas se autoflagelavam, tá? Você sabe o que é autoflagelar?
é quando você pega um chicote e fica se batendo. Era um ritual, eles faziam esse ritual religioso tentando mostrar a Deus que eles eram dignos dessa piedade divina. Então tem uma imagem aqui já do alto flagelo. Outras vezes, que era infelizmente uma tradição muito forte na Europa, era botar a culpa de tudo nos judeus. Então muitas vezes eles perseguiram os judeus, mataram os judeus, porque eles falavam que eram os judeus que estavam levando a peste de um lugar para o outro. Então às vezes a família de judeu morava em algum lugar durante anos, de repente a peste se espalhava naquele lugar, eles iam lá e matavam os judeus por conta disso. Então não era um comportamento religioso, mas nada legal, nada amigável. E aí, conforme o tempo passa, o tempo voa, a sociedade europeia começou a desenvolver os sistemas de encanamentos que já existiam em outras sociedades, como na Índia, por exemplo. E eles começam a fazer isso, e isso faz com que o saneamento das cidades melhore muito. Tá? E o lixo passa a ter uma importância maior. Eles percebem a importância de cuidar do lixo, como nós percebemos como sociedade hoje em dia, né? Tanto que passa o sistema de lixo, né? O lixeiro passa na nossa casa aqui em Ribeirão Preto, até onde eu sei, 3 vezes por semana. Se na sua casa não passa 3 vezes por semana, tem alguma coisa diferente. Na casa onde eu moro, tá? E na casa onde eu estou aqui nesse momento, gravando essa videoaula, passa 3 vezes por semana. Eu estou aqui no Simeone nesse momento. Estou visitando a minha sogra, tá bom? Tá, informações demais, não tem para que disso, mas quando chega no século XVIII, XIX, a sociedade humana já começa a se preocupar mais com isso, tá? Inclusive porque no século XIX as cidades crescem muito, tá? E aí começa a surgir os aterros e tudo mais. Só que aqui no Brasil a coisa demora sempre um pouquinho mais, né? Vocês sabem disso. Não tudo, mas pelo menos isso demorou mais. Aqui no Brasil, até o século XIX, o sistema de recolhimento de lixo e tudo mais nem existia. Então, para você ter uma ideia, na casa dos ricos, eles punham ou os escravos, ou então negros forros, negros alforriados, que eram livres, mas que ganhavam muito mal, para passar lá todo dia e recolher os dejetos humanos que eles faziam nos pinicos. As pessoas todas usavam pinico. Se você não sabe o que é pinico, eu vou deixar uma imagem aqui de um pinico moderno e de um pinico antigo. Mas eu vou deixar um comentário também. Pô, você não sabe o que é pinico, eu acho até meio estranho, porque as crianças ainda usam pinico. Mas tudo bem, não estou te julgando não, tá? Procura no Google o que é pinico, como é que usa, você vai ficar surpreso. Bom, mas usava os pinicos e esses dejetos humanos eram levados até rios ou no mar pelos escravos, pelos negros pobres e tudo mais. No século XX é que surge essa preocupação ainda maior com o lixo. Tá? Uma coisa legal que tem na sua apostila, pessoal do sexto ano, é que tem o resultado de uma pesquisa feita por, não sei de que estado que a pesquisadora é, mas ela nos anos 90, de 1990 e alguma coisa, tá? Há 30 anos atrás mais ou menos, um pouquinho menos, ela vai entrevistar os lixeiros da cidade. Em 1992, aconteceu aqui no Brasil um negócio chamado Rio 92. Foi uma cúpula, uma reunião de representantes de todos os países do mundo, ou pelo menos de 99% dos países do mundo, que estavam discutindo os problemas do meio ambiente e traçando metas para a população mundial se preocupar mais com o meio ambiente, tá? E nesse momento, o lixo, obviamente, entrou na pauta, porque vocês sabem, a chance da gente juntar muito lixo o tempo todo, como espécie, como sociedade urbana, é altíssima. Tá? Então, ela, vou entrevistar, ver o que os lixeiros acham disso. Aí os lixeiros, eles
sabiam muito claramente de duas coisas. Primeira coisa é que o trabalho deles é extremamente perigoso, porque eles estão em contato com substâncias que podem ser contaminantes de doenças ou até cortar e tudo mais, né? Existem muitos problemas aí graves em relação aos lixeiros. A segunda coisa é que a população, apesar de entender que o recolhimento do lixo é fundamental para que a nossa vida em sociedade continue bem, né? Se não tiver lixeiro uma semana, a nossa cidade vai ficar cheirando mal, tá? E aí ela quis ressaltar isso, essa importância que nós deveríamos dar para essa função vital na nossa sociedade. Então eu vou te dar 2 conselhos, se eu puder. Primeiro, valorize o seu lixeiro, ele é fundamental. Se ele for uma pessoa da sua família, dê um abraço nele de máscara, porque nós estamos na pandemia. E segundo, limpa o seu quarto, né? Afinal de contas, o lixeiro não vai aí recolher tuas coisas. Faz favores para mim. Beijão, até a nossa próxima aula. Tô morrendo de saudades, tá? Eu fico aqui falando, imaginando que vocês estão prestando atenção em mim, tá bom? Professor sonha sempre, né? Tchau, tchau.